Novamente aqui nos encontramos para demonstrar nossa pesquisa de mais de 60 anos na Sagrada Escritura, a ponto de encontrarmos sutilezas que jamais nós teríamos ouvido nem lido acerca da oração Pai Nosso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Porque as Bíblias trazem grafadas palavras inadequadas na oração do Pai Nosso e nós rezamos de uma forma indevida. A exemplo, quando a parte que nós lemos na Sagrada Escritura de perdão, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa palavra está incorretamente escrita, porquanto o perdão é uma dispensa voluntária e incondicional de algum agravo, alguma maldade, algum prejuízo que alguém nos tenha dado. Então, nós perdoamos. Se perdoamos, não tem contraprestação. Ninguém diz, eu vou perdoar se ele me pagar a dívida. Então, isso não é perdão. Perdão é dispensa voluntária, incondicional. Então, por que digo assim? É que a palavra correta que está escrita na Sagrada Escritura, na Vulgata Latina, que foi editada, como já dissemos em outras oportunidades, no século IV, e da qual se originaram todas as demais traduções que nós temos até hoje. A palavra não é perdão. A palavra é renúncia, que é o mais correto. Diríamos, renunciai às nossas dívidas e não perdoai. Assim como renunciamos aos nossos devedores. Essa é a palavra correta. Porque no latim está escrito o verbo dimite. É a palavra correta que quer dizer renúncia. Mais adiante, nós temos também um equívoco muito grande nas traduções da Bíblia com relação a essa bendita oração, que é relativamente não nos deixeis cair em tentação. Não é assim que está escrito. A palavra correta que está na Sagrada Escritura, em latim, na Bíblia, Vulgata, é et ne nos inducas in tentationem. Parece absurdo. E as religiões não quiseram traduzir com a fidelidade, porque parece absurdo que Deus possa nos induzir a cair em tentação. Mas é isso que ocorre. O certo é, não nos induzas em tentação. Deus induz em tentação? Induz. Porque no Pai Nosso está escrito que ele induz em tentação. Por quê? Entra uma porção de cogitações agora. Entra. Porque a tentação é a forma pela qual nós caímos numa falta grave e somos punidos. Porque nós temos muitos crimes, muitas faltas para com Deus. Dir-se-á, bom, mas isso, como é que pode? Tem criança que já nasce sofrendo, e Deus é justo. Então, digo eu, sem querer adotar o princípio da reencarnação, pode ser que a alma dessa criança, antes de nascer, lá no céu,
tenha feito pecados, tenha praticado atos pelos quais, quando ela nasce, tenha que ser punida. Então, Deus induz em tentação. Por aqueles que nascem perfeitos, em liberdade, com patrimônio, com saúde, devem para Deus sofrimento nesses campos. Então, o que acontece? Aquele homem culto, preparado, educado, de repente se vê numa tragédia. Por quê? Fraudou a lei, fez má administração dos bens públicos, cometeu apropriações indevidas. Então ele é induzido a praticar esses atos para que amanhã ele venha a sofrer e pagar o que deve a Deus. Porque também Deus hostiliza a humanidade, não só através para induzir em tentação. Um terremoto, uma tempestade de granizo, são fenômenos que trazem desgraça, sofrimento ao ser humano, porque nós quitamos os nossos débitos com Deus com o sofrimento. Para não sofrermos, nós temos que sofrer para com Deus. Temos que sofrer voluntariamente. De que forma? Conforme antecipadamente já deixamos numa sessão gravada, que é a penitência, que no dicionário Aurélio está escrito: penitência é sacrifício voluntário. Nós devemos para Deus sofrimento. Podemos atenuar os nossos débitos, sofrendo aos poucos, voluntariamente, em favor do próximo. E por um fio invisível estamos ligados com um grande computador no céu que registra tudo de bem e mal que nós fazemos. É como um empréstimo que a criatura faça no banco. Antes do vencimento, antes de ser cobrada de uma forma drástica, nós podemos, aos poucos, fazer depósitos para abatimento do débito. Quando chegar no dia do vencimento, já não devemos nada. E se devemos alguma coisa, somente seremos cobrados do que estamos sem pagar. Então, a palavra correta não nos deixe cair em tentação. O sentido exato é et ne nos inducas in tentationem. E por último, está escrito também no Pai Nosso, no final: mas livrai-nos do mal, M-A-L. Está errada essa palavra. Não é do mal, é do malo. Está em latim. Sed libera nos a malo. O malo quem é? Satanás. Não é do mal que o Satanás faz. É livrar-nos do autor do prejuízo que nós temos através das tentações que o diabo nos persegue. Nós somos punidos. O diabo, é preciso que nós tenhamos também em consideração que não é essa criatura lazarenta, má, perniciosa, voluntariamente a nos perseguir e fazer o mal. O diabo é um habitante do céu. Está no Velho Testamento escrito. Livro de Jó, que Deus estava reunido com os seus anjos no céu, e no meio deles Satanás. Vejam bem que Satanás não está no inferno, estava no céu. E está grafado um diálogo
entre Deus e Satanás. E Deus pergunta para Satanás: Satanás, de onde vens? Diz ele: vim de rodear a terra. Ora, vejam bem, antes da circunnavegação de Magalhães, já estava na Bíblia que a terra era redonda. Vim de rodear a terra. E Deus pergunta a Satanás: vistes lá o meu Jó? Ele diz que viu. E daí tem o diálogo, que não vem ao caso agora transcrevê-lo. Mas vejam que Satanás é como se fora, nos nossos dias, um oficial de justiça de um juiz. O magistrado não sai do seu gabinete, não deixa a sua toga para ir prender bandido na rua, fechar a empresa. Não vai fazer penhora, despejo, não vai. Ele manda um oficial de justiça, que no caso, estamos falando de Satanás. Porque se Satanás nos prejudica, é porque nós somos devedores com Deus. O juiz não vai penhorar o bem de ninguém que deva, ou que deixe de dever. Só quem deve é que sofre as consequências de uma sentença ou de uma punição da justiça. De Deus é a mesma coisa. Agora, para nós não sermos cobrados e não sermos punidos pela lei de Deus, nós temos que pagar as nossas dívidas e evitar novos comprometimentos para que nós não sejamos também condenados. Assim ficam esses esclarecimentos dessa forma. E agradeço pela atenção.